Olá, meu nome é Thiago Rodrigues, sou neurocirurgião e hoje a gente vai falar um pouco sobre a dor lombar. A dor lombar, também conhecida como dor nas costas, é um problema gigantesco no mundo e no Brasil. A gente estima que cerca de 25% das pessoas estão com dor lombar nesse momento ou tiveram uma crise de dor lombar que os afastou do seu serviço nos últimos 3 meses, o que é uma grande porcentagem da população. Além disso, mais ou menos em torno de 80 a 85% das pessoas, de todas as pessoas, terão uma crise de dor lombar ao longo da vida. Mas quais são os fatores de risco para dor lombar? Os principais, para dor lombar de uma forma geral, não estou especificando se é hernia de disco, se é dor facetária. Dor lombar de uma forma geral, quais são os fatores de risco? Obesidade, tabagismo, levantamento de peso no trabalho e depressão. Desses aí, o que mais chama atenção é o levantamento de peso no trabalho. Como assim? Levantar peso no trabalho aumenta o risco de dor lombar? Aumenta. E que tipo de peso? Pesos acima de 10 quilos ou mais de 10 repetições por dia. Bom, dessa forma a gente entende que a dor lombar é muito comum. Quando que eu devo procurar ajuda? Quando que eu devo procurar assistência? O que chama atenção? Qual a importância disso? De uma forma geral, a maioria dos casos de dor lombar aguda são autolimitados. O paciente melhora sozinho, independente da medicação que tomar. Pode tomar alguma medicação para melhorar a dor naquele momento, mas mesmo que ele não tome medicação, ele vai melhorar. Isso acontece em mais de 90% das vezes, tá? Então, muitas vezes, na fase inicial, na primeira semana, nas primeiras 2 semanas de uma crise de dor lombar, o principal tratamento é um repouso relativo, ou seja, manter as suas atividades do dia a dia, mas não trabalho, uso de medicações analgésicas e uso de técnicas físicas de tratamento, como compressa de água quente, compressa de água fria, depender da patologia, e orientação. Quando que você deve procurar ajuda de uma forma rápida? Quando você deve correr para o pronto-socorro, correr para o médico? Quando tiver algum sinal de alarme, denotando que pode ser uma causa mais séria. Quais são os principais sinais de alerta nessa situação? Perda de força. Então, se você tiver uma dor lombar com perda de força nas pernas, é preocupante. Tanto em uma perna quanto em duas, tá? Então, se o pé ficar fraco, tiver dificuldade para andar, preocupa um pouco. Incontinência urinária. Se houver uma anestesia ou uma hipoestesia, uma diminuição de sensibilidade associada à dor, tanto no local da dor quanto à distância, também é preocupante, tá? E se essa dor não melhora de jeito nenhum, você fez o repouso, você tomou um anti-inflamatório, um analgésico simples e mesmo assim a dor persiste e se torna insuportável. Isso aí também é um sinal de alerta que deve fazer você procurar assistência médica. Fora esses sinais de alerta que pode acontecer com qualquer pessoa com dor lombar, temos alguns grupos de risco que a gente tem que dar um pouco mais de atenção, pois podem ter uma doença mais séria na coluna lombar. Quais são esses grupos? Pacientes muito idosos ou muito jovens, perda de peso. Então o paciente está perdendo peso e começa a ter uma dor lombar preocupante, pode notar alguma doença mais grave. Febre associada à dor lombar, então isso é sempre preocupante. Pode ser uma infecção na coluna ou pode ser uma outra causa de uma outra dor que está sendo referida na coluna lombar. Sinais autonômicos, como vômito associado a uma dor muito forte, uma dor muito intensa. Então tem esses que a gente chama de sinais de alerta. Na vigência desses sinais de alerta, o paciente deve procurar assistência médica de forma imediata. Então, se for um caso agudo dessa dor lombar não específica, que dura menos do que 3 ou 4 semanas, sem sinais de alerta, a gente não pede exame de imagem, tá? Por quê? É que, de uma forma geral, na população que não tem dor lombar, muitas pessoas têm hérnia de disco em suas ressonâncias de coluna, têm alteração facetária. Dessa forma, muitas vezes, na vigência de um quadro de dor lombar sem sinais de alerta, quando o profissional de saúde ou o paciente insiste e realiza um exame de imagem e vê uma hérnia de disco e vê uma alteração facetária, muitas vezes essa alteração não justifica o quadro clínico, não é causa do quadro clínico. Isso pode levar à realização de procedimentos desnecessários e tratamentos desnecessários. Então é muito importante aguardar, ver se a dor lombar não vai passar de forma espontânea, o que acontece na maioria dos casos, e na vigência de uma dor que persiste ou a presença de algum sinal de alerta, aí sim, fazer o exame de imagem. O principal exame de imagem para a gente
vê uma doença da coluna lombar é a ressonância magnética da coluna lombar. Depois que faz a ressonância, define-se melhor o tratamento. Quando a dor lombar dura mais do que 3 meses, aí é muito importante a gente tentar definir a causa. Uma coisa é a dor aguda. Na dor aguda, a gente exclui sinais de alerta, afasta doenças mais graves e faz o tratamento conservador, com analgesia, com terapia física, e a maioria dos pacientes melhora. Quando esse paciente, de forma aguda, se transforma num paciente crônico, ou seja, a dor dele perdura por mais de 3 meses, aí se torna muito importante a gente tentar definir a causa da dor, né? Então, como que a gente separa? Então, os 3 grandes grupos que a gente fala de dor lombar sem sinais de alerta, que duram mais de 3 meses, a gente tem a dor discogênica, a dor facetária e a dor da articulação sacroiliaca. Geralmente, a dor na articulação sacroiliaca, o paciente tem dificuldade de levantar. Então, ele está sentado, quando ele vai levantar, ele sente muita dor. Então, isso já faz o médico ou o profissional de saúde que está vendo o paciente pensar que é uma dor de origem na articulação sacroiliaca. A dor que piora quando a gente estende a coluna lombar, ou seja, quando a gente faz esse movimento de ir para trás, faz a gente pensar em dor de origem facetária. E a dor que piora quando o paciente vai para frente, ele flete o tronco para frente, faz a gente pensar em dor de origem discogênica. Isso associado a sinais no exame físico, então o médico tem que examinar o paciente e tentar diferenciar, né? Tem uma série de manobras que a gente faz para tentar diferenciar uma dor da outra. E também o exame de imagem. Por exemplo, a ressonância pode dar alguns sinais. Se o paciente tem uma hernia de disco, se ele tem uma fissura no disco, se ele tem derrame articular nas articulações facetárias, se ele tem uma esclerose subcondral embaixo da cartilagem na articulação sacroiliaca. São todos sinais que fazem com que a gente consiga diferenciar uma dor da outra. Quando a gente diferencia uma dor da outra, num paciente que já está há mais de 3 meses com dor, que ele já tentou outras medidas mais simples e não melhorou, existe a possibilidade da realização dos bloqueios diagnósticos e terapêuticos na coluna. O que são esses bloqueios? São pequenas injeções em regiões específicas da coluna que servem para a gente ter certeza que a dor daquele paciente é daquela região. Por exemplo, se eu estou suspeitando que o paciente tem uma dor no disco intervertebral, a gente coloca uma agulhinha lá e injeta um anestésico. A gente faz o que a gente chama de disc block. Injetando esse anestésico, a gente consegue ter certeza que a dor é dali ou não. Se o paciente melhorar da dor, quer dizer que a dor era dali. Da mesma forma para as doenças facetárias. Então, o paciente que tem uma dor lombar que não melhora há mais de 3 meses e a gente, através do exame físico, dos exames de imagem, a gente suspeita que essa dor de origem facetária, por exemplo, um doente mais idoso, pode ser feito um bloqueio facetário. Então, coloca-se uma agulha na articulação facetária e injeta anestésico, para a gente saber se a dor é daquela região. Quando a gente faz esse diagnóstico preciso, fica muito mais fácil de tratar. Se você sabe que a dor é da articulação facetária, temos tratamentos específicos para essa dor. Se a gente sabe que a dor é de origem discogênica, temos outros procedimentos específicos para essa dor. Então facilita muito o cuidado desses doentes. Então, de uma forma geral, na dor aguda, quando o paciente está tendo o primeiro episódio, começou agora, o mais importante é excluir sinais de alerta. Na dor crônica, já se torna muito importante a gente saber de onde está vindo essa dor, para a gente poder fazer um tratamento mais adequado. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, para que eu possa continuar produzindo esses vídeos e levando essa informação mais longe, a informação dessa nossa especialidade. Um grande abraço.